No ano de 1948, um matemático húngaro chamado Abraham Wolde, ele muda-se da Hungria para os Estados Unidos da América. Quando ele chega lá em plena Guerra Mundial, em 1948, ele cede o seu conhecimento, as suas habilidades para o exército americano. E na época, o exército chamou, as Forças Armadas chamou ele e perguntou para ele estudar juntamente com a sua equipe para descobrir o que fazia com que as aeronaves caíssem, né? Para ele encontrar um meio para proteger mais aquelas aeronaves. E nos seus estudos ele conclui que para aquelas aeronaves deixarem de cair, ou seja, as aeronaves que mais caíram, foram aquelas que foram atingidas no motor, ou seja, atingidas no coração da aeronave. A Bíblia Sagrada diz que guarda o teu coração, porque dele procede a saída do bem e da vida. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um devocional da AD Holinés aqui para nossas vidas, né? Nós estamos estudando Pão Diário, né? Pão Diário, tá aqui, ó, Pão Diário, né? Na AD Holinés, e lendo a Bíblia todos os dias, né? Como o nosso devocional. E hoje é dia 21 de fevereiro de 2025. E o tema hoje é: proteja o seu coração. Se você tivesse de guardar parte do seu corpo para que fosse protegido, qual parte do seu corpo você guardaria? A mão, os pés, os braços, a cabeça? Pois é, o provérbio de Salomão, ele escreve dizendo que guarda o teu coração. Então, uma das partes que nós precisamos guardar é o nosso coração. Quando se fala de coração, fala do nosso intelecto, da nossa mente, do nosso pensamento. Então, é o que nós precisamos guardar. Mas quando se trata de coração, é a parte com que nós também amamos, né? Que nós amamos com os nossos sentimentos, amamos com as nossas emoções e daí por diante. Guarde as suas emoções. Aí a minha pergunta principal hoje é: como anda o seu coração? Tem você guardado o seu coração? Outra pergunta mais profunda: você já entregou o seu coração a Cristo? Assim como aquelas aeronaves que viviam em plena guerra foram protegidas com a habilidade e capacidade que tinha esse homem chamado Abraão, os nossos corações também, eles precisam estar protegidos, e para eles estarem protegidos tem que estar em Cristo. Aí a minha pergunta é: como anda o seu coração? Você, meu irmão, que está me assistindo agora, já entregou o seu coração a Cristo? Se não, você quer entregar o seu coração só quando morrer? Ele não é açougueiro não, viu? Ele quer tomar conta das tuas emoções, da tua alma, da tua vontade, dos teus desejos. Ele quer preencher o vazio do coração que você tem. Dentro do ser humano há um vazio, e este vazio é tamanho do nosso Deus. E só Deus consegue preencher o nosso vazio. Se nós entrarmos na história da geração Y, da geração Z e daí por diante, você vai entrar nessas histórias e vai entender que aquelas pessoas que nasceram no ano de 1940 até 1965, que foi quando começaram essas ideias das gerações, eles tinham um entendimento de que quando eles trabalhassem, aí eles conseguiam dinheiro, e com dinheiro eles conseguiam a felicidade, e a felicidade não encontraram. Depois deles entenderam que se a gente trabalhar e conseguir também dinheiro, a gente teria felicidade. Não tem. A felicidade, irmão, vem só quando Cristo preenche o vazio que há no coração do homem. Então, eu quero te convidar nessa manhã, nessa tarde, ou de manhã, não sei que hora você vai estar assistindo, entrega o teu coração a Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando o texto diz o teu caminho, é a tua vida, a tua direção ao Senhor. Confia nele e as demais coisas ele fará. Mas vamos lá para o livro agora de Número. Ontem finalizamos o livro de Levítico. Que bênção, né? E agora vamos entrar no livro de Número. Vamos lá? Capítulo de número 3 hoje. Ou melhor, capítulo de número 1, 2 e 3 de Número. No capítulo de número 1 há um recenseamento, há uma contagem de quantas pessoas tinha de cada tribo de Israel. Então aquela contagem Moisés fez, deu um total aí de 603.500
550 pessoas, homens de 20 anos para cima, só homens de 20 anos para cima, que faziam parte das tribos de Israel, com exceção a tribo de Levi, que não era para ser contada. E o que eu achei interessante aqui é que os levitas, além deles não serem contados, eles tinham um ofício. E qual era esse ofício? Era tomar conta da arca, tomar conta do tabernáculo, tomar conta da arca, das coisas lá, né? Do tabernáculo, do templo e daí por diante. Eles tinham essa obrigação de tomar conta daquele negócio lá. Até me perdi. Da mesa, do pão da proposição, de muitas outras coisas ali. Eles faziam essa parte de tomar conta. E diz o texto bíblico que se qualquer outra pessoa, a não ser os levitas, fosse lá trabalhar no templo, tomar conta do tabernáculo, seriam mortos, eles morriam. E o texto bíblico diz que eles fizeram tudo conforme Deus havia falado com Moisés. O mesmo que acontecia lá no livro de Êxodo, agora volta a repetir-se no livro de Levítico completo e agora aqui no livro de Números também. Aí, mais para frente, capítulo 2. Capítulo de número 2, Deus começa agora a escolher a liderança. Olha, a tribo tal foi contado tantas pessoas, então quem vai ser o líder dessa tribo é fulano. Era Deus que nomeia. O que eu quero dizer aqui para você é que Deus é quem levanta líder na sua obra. É Deus que levanta a liderança, é Deus que diz qual é a posição dele, o que ele vai fazer ou o que vai deixar de fazer. Que pena que as pessoas hoje procuram outros para um determinado cargo, sem orar, sem buscar a direção de Deus, né? E é por isso que acontecem coisas absurdas. Por exemplo, eu tive um pastor, pasmem, que mamava algumas, tá? Pasmem. Por quê? Porque ao invés de ser escolhido por Deus, é os homens que escolhem. E eu acho interessante, não é nada. É que Deus não precisava perguntar, dizer assim, pergunta para ele se ele quer aceitar esse cargo de liderança. Porque hoje, irmão, é tanto mimimi na igreja, tantas dificuldades na igreja para se levantar uma liderança, meu Deus do céu. A gente vai perguntar por uma pessoa, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu estou muito corrido, não sei o que. Irmãos, eu sou obreiro, eu aceitei Jesus. E o meu pastor, quando ele me procurava, todos os pastores que eu tiver, pode procurá-los. Todos os pastores que foram meus pastores. Ele dizia, irmão Elias, o senhor vai cavar toco, vai cavar barro no toco. Tá bom, pastor. Eu ia lá e fazia. O senhor vai tomar conta das crianças? A gente tomava. Vai trabalhar com jovens? Amém, pastor. O senhor nos ajuda aqui? Sim, pastor. E daí por diante. Então Deus, ele trabalha assim. É ele que escolhe o líder, é ele que diz para onde o líder deve ir, né? Mas aí quando os homens escolhem, quando a gente escolhe, eu falo os homens, mas eu me incluo também. Ao invés de orar a Deus, ao invés de buscar uma direção de Deus, a gente coloca quem a gente pensa, por causa às vezes de amizade, por causa... Irmão, não coloque ninguém, isso agora é Deus falando, tá? É uma mensagem aqui da parte de Deus. Não coloque, pastor Eliésio, não coloque ninguém em um determinado cargo na igreja, em um determinado ofício na igreja, com medo da pessoa sair da igreja, com medo da pessoa ir embora, com medo da pessoa fazer isso. Não faça isso, porque a obra não é sua. A igreja não é empresa, a igreja é de Deus. É Deus quem coloca, é Deus que tira, é Deus que promove, é Deus que coloca, é Deus que capacita. É por isso que muitas obras não vai na frente. Por quê? Não vai para frente porque a gente quer ocupar o lugar que é devido a Deus. Pronto, falei. Às vezes a gente escolhe A, escolhe B, escolhe C, escolhe D, sendo que Deus disse assim, olha, agora lembrei, olha só, quando Samuel foi buscar, né, foi ungir alguém como rei lá na casa de Jessé, lá em Belém, o belemita, a Bíblia diz que ele já vai com azeite derramando lá na cabeça do... Aí Deus disse, opa, aí não, eu tenho rejeitado isso. O homem olha para a aparência, Deus, disse ele, olha para o coração. Capítulo número 3 de Número. Começa mostrando lá a família de Arão, a família de Moisés, os levitas, né? E ele disse que todos os levitas iriam ajudar Arão e Moisés a fazer a obra, né, do tabernáculo, fazer as coisas lá. Então os levitas terão que fazer bem o seu trabalho. Diz bem claro lá,
Eles têm que fazer bem o seu trabalho. E mais uma vez aqui no capítulo número 3, Deus fala sobre os primogênitos. Todo filho primogênito é meu, diz o Senhor. Aí agora vamos para Marcos, né? No Evangelho, né? Marcos capítulo de número 3. Eita, coisa boa é ler a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que guardam a profecia deste livro, tá? Da Bíblia Sagrada. Mas vamos lá. Em Marcos capítulo número 3, Jesus volta de novo a Cafarnaum. Ele vai na sinagoga. E lá na sinagoga de Cafarnaum tinha um homem com a mão ressequida, a mão mirrada. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus, né? E os fariseus que estão em volta começam a dizer assim: será que ele vai curar no sábado? Irmão, tem gente que é contra a cura. É contra a cura no sábado, é contra a cura no domingo. Ele é contra os milagres de Deus. Aí Jesus vendo, sabendo o que eles pensavam no coração, Jesus chama eles e disse: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? E eles, emudeceram. Jesus chama aquele homem e disse: estende as mãos para frente. O homem estende as mãos e a mão é curada na hora. Quando a mão é curada na hora, você sabe o que aqueles fariseus fizeram? Correram, saíram do templo, saíram lá da sinagoga e foram procurar os herodianos. Os fariseus não se davam bem com os herodianos. Havia algumas seitas naquela época, né? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os herodianos, eram os zelotes. Eles não se davam bem um com o outro. Os herodianos, inclusive, eram uns que aceitavam a imposição de Herodes, né? Eram vamos supor, religiosos também, e aceitavam a posição do imperador romano, então, né, de Herodes. Então eles era por isso que era chamado herodiano. Quando os fariseus veem que Jesus cura, corre lá nos herodianos para tentar e traçar um plano de matar Jesus. Irmão, para agir contra a sua vida, mesmo sendo irmão da igreja, tem pessoas que se unem até com o diabo, faz amizade até com o cão, para tentar destruir a vida de um crente. Mas a sua vida, meu irmão, minha irmã, está escondida com Cristo em Deus. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Se a sua alma está escondida com Cristo em Deus. E o teu coração precisa estar escondido com Cristo em Deus também. Precisa estar escondido nele, tá? Vamos lá. Aí a Bíblia diz aí, depois Jesus sobe para o monte, escolhe lá os seus 12 discípulos. Depois desses 12 discípulos, a Bíblia diz que vieram muitas pessoas. Jesus saiu curando. Jesus cura mesmo. Jesus curou no passado, ele cura no presente e vai continuar curando até a sua volta. Aí diz aqui o texto bíblico que quando ele curava, mais uma vez os fariseus se levantaram. Meu Deus do céu, se levantaram. Ele estava curando e estava conversando com as pessoas. Olha, tem duas famílias aqui que vão em busca dele. A primeira família disseram, a sua família, a família de Jesus. Os seus familiares vieram lhe buscar e disseram: ele está fora de si. Eita família. Aí os fariseus disseram: não, ele não está fora de si não, ele tem demônio, ele está expulsando isso aí, é com o dedo de Beelzebu. Aí Jesus disse assim: olha, todo pecado e blasfema serão perdoados aos homens, né? Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, e o texto diz bem claro, ele falou isso porque eles estavam afirmando que Jesus tinha demônio. É muito sério isso. Cuidado, fazer uma afirmação sem você saber a verdade. Tem um monte de gente por aí, vez ou outra a gente encontra na internet, falando que quem fala em línguas estranhas está com demônio. Irmão, é muito sério isso. Cuidado no que você fala. Você pode blasfemar contra o Espírito Santo. Ah não, mas os dons cessou. Quem falou para você que os dons cessou? Não, porque já cumpriu. Meu irmão, pelo amor de Deus, quantos avivamentos na história da igreja a gente tem acompanhado, né? Tem dito os avivamentos. Deus, ele não mudou. Olha o que ele disse, que
nos últimos dias os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. A profecia de Joel começou a cumprir lá no dia de Pentecostes, mas vai até os últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. Cuidado, meu irmão, cuidado. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com sua vida. Grande abraço, amanhã temos mais.